Olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome, Diva Fernandes. Então, hoje a gente vai conversar bem sério. Se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevem no canal, vai. Deixe seu like, seu comentário, que eu respondo a todos os comentários. E vamos lá! Ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá bom? Bora lá! Gente, hoje a gente vai falar só um pouquinho, sobre descobrimentos, colonização. Pois é, é um assunto bem delicado para se falar. Quando a gente pensa em que momento da história a maior parte dos descobrimentos, das colonizações aconteceram, como era naquele tempo, bem diferente de agora. Então, como ocorreram, as circunstâncias que ocorreram. Então, a gente percebe que não tem uma receita, assim estava certo, assim estava errado. Cada um agiu da forma que pôde agir naquele momento. Então, não tem como se fazer uma crítica ou uma avaliação do que é melhor e do que é pior. O que eu quero aqui é relatar alguns acontecimentos para vocês que eu nunca ouvi na escola, na universidade, inclusive, eu nunca ouvi nada a respeito, e que fazendo minhas pesquisas, agora, eu descobri. Eu queria dividir isso com vocês, pra gente trocar uma ideia, ok? Hoje nós vamos falar dos Estados Unidos, lá da América, ok? Então tá. A história dos EUA começou mais ou menos há 16 mil anos atrás, certo? Com a chegada de índios, os eurásios, enfim, o povo nativo daquela região, ok? Aí vem aquela pergunta que a gente já ouviu muitas vezes: quem descobriu a América? Foram os índios ou os europeus? E aí? O que você acha? E a América do Norte, em especial? Foi Colombo ou foram os vikings? Quem será? Bom, na verdade mesmo, ninguém patenteou a descoberta da América, sabe? A patente não ficou com ninguém, não. Por quê? Porque os índios estavam lá já há muito tempo, mas não contaram isso para ninguém. Os europeus chegaram lá, contaram para o mundo todo e ponto final. Fica assim. Não adianta querer saber se foi primeiro o ovo ou a galinha, ok? Tem a versão do Colombo, certo? Que ele saiu para navegar e achou que tinha descoberto a Índia. 37 dias de navegação e ele achou que tinha descoberto a Índia. Só que não, né? Ele chegou no Caribe. Nossa, tudo isso por quê? Porque Colombo estava querendo disputar ali com os portugueses um caminho marítimo para chegar às Índias. Que os portugueses já estavam bem avançados nesse quesito, entendeu? Então o Colombo quis se apressar, tal, e chegou lá no Caribe, achando que fosse a Índia. Mas enfim, Colombo chegou em algum lugar. Isso é fato. No Caribe, tá? Aí tem um cidadão, um tal de Américo Vespúcio, que chegou pro Colombo e disse: meu camarada, tu não chegou na Índia. Tu chegou em outro lugar, mas que não é a Índia. O Américo Vespúcio. Por esse motivo que a América foi batizada de América, em homenagem ao Américo Vespúcio. Tá ligado? Então, a expansão pelo continente americano continua a todo vapor no século XVI. Portugal e Espanha. Sabe qual é que é, né? Aquela dobradinha ali. Segue toda. Mas assim, pessoal, nesse tempo que Portugal e Espanha estão ali fazendo suas descobertas, tratados de Tordesilhas, aquela coisa toda, os ingleses
não iam muito com as fuças dos espanhóis. Eles eram assim com Portugal, mas com os espanhóis não. Aí, os ingleses vendo toda essa movimentação, o que eles fazem? Vamos descobrir também. Pois é. Aí os ingleses marcham? Não. Eles navegam em direção à América do Norte. Porque lá na América do Norte, eles queriam assim, o principal objetivo dos ingleses era assim algo meio de guerra, sabe? Porque eles queriam peitar os espanhóis. Porque os espanhóis já estavam por ali, aquela região do México, já tinha alguma parte que hoje é Estados Unidos, que os espanhóis também estavam pegando, que depois os americanos tomaram de volta, né? Mas enfim, os ingleses foram, mas com esse intuito mesmo, sabe? Meio comercial e também de fazer frente aos espanhóis, que eles não engoliam, não. Aí a Inglaterra enviou para onde fica os Estados Unidos hoje um tal de John Cabot. Aí eu acho que é assim o nome, John Cabot. E enviou ele para, enfim, descobrir aquele território que já tinha sido descoberto. O objetivo mesmo, quando John Cabot ele foi em direção à América do Norte, era descobrir uma passagem para a China. Olha só! Para descobrir ali alguma passagem que pudesse ir para a China. Isso foi por volta de 1497, quando ele chegou em território norte-americano. O John Cabot. Aí eu penso assim, né? Só os portugueses que sabiam mesmo onde estavam indo de verdade naquela época, né? Porque eles desbravaram e encontraram o que quiseram. Só os portugueses. Mas assim, gente, os ingleses, eles começaram mesmo a colonizar aquela parte ali da América do Norte só por volta de 1580, mais ou menos, que eles começaram a enviar colonizadores para essa região da América. Com toda essa questão que eu já falei para vocês, né? A ideia era comercial, mas era mesmo ferrar com os espanhóis. Mas aí, uma virada no século 17. Sabe por quê? Porque os ingleses encontraram nos Estados Unidos, América do Norte, ouro e prata. Então, ouro e prata. O que eles queriam agora? O ouro e a prata que estava lá, em solo norte-americano. E aí, gente, começou uma bagunça, porque tinha um povo típico da América do Norte, que eram os Pauatas. E quando eles perceberam que, enfim, estavam retirando o ouro, o prata, eles foram para cima, né? E a guerra começou. Os Pauatas, eles começaram essa guerra com os ingleses e foram praticamente dizimados do território norte-americano. Mas mesmo assim, depois dessa guerra, sabe? É claro que eles praticamente dizimaram, porque foi muitos mortos, mas continuaram ainda existindo alguns. Mas as hostilidades não paravam, sabe? Continuavam ano após ano. Era guerra em cima de guerra, briga em cima de briga, um horror. Esqueci de avisar para vocês que os primeiros escravos africanos chegaram na América do Norte, nos Estados Unidos, em 1619. Então eles chegaram justamente para ajudar nesse garimpo, né? No garimpo do ouro e no garimpo da prata. Mas a partir de 1630, os ingleses começaram a sofrer uma pressão forte no cangote, sabe? Não era mais do pessoal ali daquela região, sabe? Que tinha nascido, enfim, os nativos da região. Não era mais eles. Eles não eram mais o problema. O problema eram os suecos, os franceses, os holandeses, que queriam também uma fatia ali daquele território norte-americano. Pois é, a coisa começou a ficar bem ruim para os ingleses, sabe? Mas aí essa pressão não deu muito certo, não. Porque os ingleses já tinham dado uma surra numa guerra
que teve com os holandeses. Então, assim, essa pressão aí não deu muito certo, não. Os ingleses ficaram ali, firme e forte, naquele território da América do Norte. Gente, mas vejam só, em 1675, os nativos que ainda existiam lá no território americano, eles foram para cima dos ingleses. E acreditem que os ingleses, eles foram quase que dizimados do território americano, porque os nativos foram com muita força. Então, assim, essa guerra de 1675 foi considerada a mais sangrenta do período colonial nos Estados Unidos. Só em 1678 que os ingleses conseguem vencer os nativos, porque os nativos, eles estavam tendo uma ajuda para toda essa bagaça, uma ajuda dos franceses. Olha só, como a França não conseguiu um pedaço do bolo, a França se uniu a quem? Aos nativos para lutar contra os ingleses. Tá ligado? Mas em 1754, meu povo, 1754, ocorreu uma guerra que definiria o futuro dos Estados Unidos. Foi a Guerra Franco-Indígena. Os franceses se uniram aos indígenas com muita força e foram com tudo para cima dos ingleses. A coisa foi feia. Em 1763 foi assinado o Tratado de Paris. Pois é. Com esse Tratado de Paris, os ingleses tornam-se definitivamente os governantes deste pedaço da América, América do Norte. Só que assim, gente, o custo foi muito alto. A coroa inglesa gastou muito dinheiro com tanta guerra, sabe? Tentando se fixar ali na América do Norte. Mesmo com o ouro, com a prata que eles estavam conseguindo, foi muita perda, sabe? Então eles tiveram um prejuízo danado. Aí veio uma determinação. Qual pode ser a determinação nesses casos? Aumenta o imposto para todas as colônias. Entendeu? A Inglaterra definiu. E a Elizabeth I, me parece que era a rainha. Ela definiu que deveria aumentar os impostos para todas as colônias para que a Inglaterra se recuperasse de tanta perda. Aí a treta final tá armada, gente. Porque nessas alturas do campeonato já tinha um povo norte-americano. Pensem no período, nesses anos todos que foram passando. Então tinha um povo norte-americano que nasceu lá em território norte-americano, que eram americanos realmente. Aí a treta foi geral, porque eles não concordaram com essa cobrança, com esse aumento dos impostos, e a treta estava formada. Os norte-americanos com os ingleses. É tipo assim, se Portugal resolvesse brigar e ir pra guerra com os brasileiros, tá entendendo? Mas isso é outra coisa. Vamos continuar aqui no continente, na América do Norte. Então, o Congresso americano, com tudo isso, toda essa treta aí, o Congresso americano se reúne no dia 4 de julho de 1776. Esse dia vocês sabem. E declaram a independência dos Estados Unidos da América. Pronto, os EUA estão livres, independentes. Só que não. A data ficou. Mas aí, os ingleses mandaram para o território americano um número absurdo de soldados e mercenários. Gente, eles contrataram muitos mercenários e mandaram muitos soldados para o continente americano. É claro que eles não engoliram a história da independência, né? E vejam assim, ó, que nessa revolta, quando esses mercenários e esses soldados enviados pelos ingleses para os Estados Unidos, quando eles chegam lá, eles conseguem tomar a cidade de Nova York.
Exato. Eles ocupam a cidade de Nova York todinha. Coisa foi feia, viu? Mas tinha uma galera poderosa que tava louquinha para meter o pé na bunda dos ingleses. Se lembram que lá no início eles queriam um pedacinho, queriam dividir ali o bolo? Pois é, né? Os ingleses não quiseram dividir, não. Então essa galera agora tava querendo cobrar. Então o que que acontece? Os holandeses, os franceses e os espanhóis resolvem se unir aos norte-americanos para dar o troco nos ingleses. Dá para entender? É isso. Então essa foi uma revolução legitimamente americana, ou seja, o povo já que nasceu nos Estados Unidos, que era americano, montou a revolução contra os ingleses. E aí eles tinham o apoio dos franceses, dos holandeses, dos espanhóis, porque eles estavam lutando contra os ingleses. E assim, gente, os americanos, eles estavam quebrados, sabe? Eles não tinham armamento, eles não tinham nada, sabe? Imagina enfrentar a Marinha Britânica. Nessa época, a Marinha Britânica era a primeira marinha do mundo em poderio. E sabe quem era a segunda marinha do mundo em poderio, poder bélico? Era a Marinha Brasileira. A primeira era a britânica e a segunda era a brasileira. Então vejam, o pavor dos norte-americanos ter que enfrentar a marinha mais poderosa do mundo. Mas assim, com o Acordo de Paris, sabe, que foi feito, os ingleses resolveram aceitar, sabe? Vamos aceitar que os americanos estão independentes. Vamos aceitar. Mas assim, gente, sabe quando tu aceita, mas não desce? Pois é, eles aceitaram, sabe? Porque não tinha muito o que fazer também, né? Eles já tinham gasto muito dinheiro. Nessa oportunidade mesmo, eles ocuparam Nova York, mas também, sabe? Eles não tinham um poderio, assim, financeiro para ir adiante. Então eles resolveram aceitar. Mas não desceu. Mas assim, gente, pensa, os ingleses continuaram infernizando a vida dos norte-americanos. Então o que que eles faziam? Sempre que dava, eles enviavam material bélico de guerra para os nativos, entendeu? Então eles enviavam, os ingleses mandavam material para os nativos combater os norte-americanos. E ficou nessa aí, sabe? Por um bom tempo. Então, em 1812, olha só, nós já estamos em 1812. Em 1812, os americanos ficaram assim, putz, sabe? Deu, chega dessa bagaça, tá uma zoeira isso aqui, e declaram guerra aos ingleses. Aí sim, é norte-americanos contra os ingleses. A guerra, enfim, foi deflagrada. Os americanos, os norte-americanos, eles achavam que iam tirar certa vantagem em cima dos ingleses nessa altura do campeonato, porque tinham as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte estava aí na volta, incomodando todo mundo. Então, enfim. Mas só que não foi bem assim, sabe? Porque os ingleses botaram Napoleão Bonaparte para correr rapidinho e concentraram toda a sua atenção nos americanos. Gente, aí acontece o inimaginável. Os ingleses invadem os Estados Unidos, tomam Washington, capturam toda a cidade, põem fogo na Casa Branca. Na verdade, eles botaram fogo em quase toda a cidade de Washington. Entendeu? Botaram fogo em tudo, saíram tacando fogo. Ah, querem brigar? Então vamos brigar. Vamos com fogo. Eles botaram fogo em tudo. Bom, pessoal, mas aí é aquilo, né? Depois que eles botaram fogo, queimaram tudo, já tinham reconhecido mesmo que os americanos estavam independentes,
botaram fogo em tudo, voltaram para casa, felizes da vida, os ingleses. E aí, os Estados Unidos caem em uma outra guerra. Uma guerra assim, sei lá, muito doida. Porque aí começa a questão de libertar ou não os escravos. Existem quem? Existem os que são contra e os que são a favor. Em vez deles conversarem a respeito, eles pensaram, então vamos fazer mais uma guerra para decidir quem ganhar a guerra define essa bagaça, entendeu? Essa é a tão conhecida Guerra Civil Americana. Gente, essa guerra foi de 1861. Vejam como nós estamos próximos. 1861 a 1865. E foi uma guerra muito sangrenta, porque morreram em torno de 700 mil pessoas. Mas assim, imaginem naquela época, sabe? Naquele período de 1861 a 1865, sabe? Era outro mundo, a população mundial era bem menor. E foram 700 mil pessoas morrendo em território americano. Essa foi a Guerra Civil Americana. Bom, eu contei isso aqui para vocês porque eu acho que eu sinceramente, quando comecei, eu sempre tive a noção clara de que as coisas não eram como se contavam, entendeu? Tipo, Estados Unidos, uau, pá, tá. Mas eu não sabia os meandros. E eu já tô um tempinho fazendo minhas pesquisas, entende? Aí eu cheguei nesses dados aqui que eu tô passando pra vocês. O que isso tudo tem a ver com o título? Tem tudo a ver com o título. Tudo a ver. Mas assim, ó. Eu tentei montar esse vídeo aqui já com tudo prontinho pra vocês, mas não deu porque é muita informação. Então assim, ó. Acompanhem, tá? Marca aí o sininho para receber a notificação de novos vídeos, que o próximo vídeo eu vou dar um outro lado da história e que vai deixar bem claro esse título aí, esse título que eu coloquei aí no card, esse título do vídeo, que é exatamente sobre isso que nós vamos falar, ok? Então aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, eu respondo a todos os comentários e bora pro próximo vídeo, que aí a gente vai ter um desfecho dessa saga colonizadora. Tá bom? Beijinhos e até a próxima!